Olá, pessoal. Vamos para mais um encontro online aí do Português 2A. Tá? Nessa aula a gente vai fazer uma revisão da apostila 2 completa. A gente terminou a apostila 2 semana passada, então vamos fazer uma revisão completa ali. Lembrando, a aula 5 eu já tinha avisado já no final da apostila passada, da apostila 1A. Eu tinha avisado que a aula 5 é o final de verbos e a parte que vai mostrar a correlação entre modos e tempos. Isso a gente começou a ver já na concordância verbal, tá? Na aula 8. Então, a aula 5 é uma aula que eu pulei, por ela já está a partir da aula 8. Na próxima apostila, na apostila 3, a gente já vai ver ali a continuação de concordância verbal e, lógico, vai mostrar essa relação aí, essa correlação de tempos e modos está dentro aí da concordância verbal. Então, a aula 5 a gente não fez ela diretamente, para ela já estar dentro de outras aulas, né? Começamos na aula 6 ali, com um assunto que a gente ficou em duas aulas, bem importante. Vamos fazer uma revisão e uns exercícios a mais da apostila, que a gente já fez alguns, tá? Começamos com pronomes, pessoal, tá? Então, a primeira coisa, pronome é um termo que substitui um nome, tá? Nós temos aí, pessoal, vejam bem, nós temos aí um substantivo, esse nome vai ser o quê? Ou substantivo ou adjetivo, tá? Vamos pegar uma frase aqui. O menino é bonito. Vejam que esse menino aqui substantivo, tá? E aí eu faço o que aqui? Eu faço uma troca por um pronome. Ele é bonito. Já vimos então que o pronome é um termo para substituir um nome, tá? Um substantivo ou um adjetivo. Vamos continuar aqui. Na primeira aula de pronomes, que foi a aula 6, tá? Nós vimos ali os tipos de pronomes, né? Então vamos ver lá os tipos de pronomes. Começamos com os pessoais, tá? E ali a gente viu que existem três pessoas no discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira. Opa, esse trecho está feio. Agora ficou um pouquinho menos feio, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E cada pessoa dessa, ela caracteriza uma pessoa no discurso. A primeira pessoa é o emissor da frase. Eu jogo futebol, nós jogamos futebol. Aqui nós temos o emissor, aquele que emite a mensagem. Na segunda, nós vamos ter o receptor. Você ou tu joga futebol, vocês ou vós jogam futebol, tá? Receptor, aquele que recebe a mensagem. E por último, nós temos aí o assunto, que é a terceira pessoa. João é bonito. Vamos trocar aí pelo pronome. Ele é bonito ou eles são bonitos. Eles são o quê? Assunto aí. Então, primeira pessoa, eu e nós. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Função de emissor. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Receptor. E terceira pessoa do singular, ele ou ela. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, é o assunto. Tranquilo? Vamos continuar lá na nossa revisão de pronomes por enquanto, apostila 6 ainda. Vamos ali. Vamos aos tipos de pronomes pessoais. Então, nós vimos já os pronomes pessoais, tá? É aqueles que designam a pessoa, primeira, segunda e terceira. E tem tipos de pronomes pessoais. Nós vamos ter os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Os oblíquos, tipos.
pronomes pessoais do caso reto, os retos, né? Colocar reto e oblíquo, tá? Tranquilo. Vamos lá. Pessoais do caso reto, eles sempre vão ser o quê? O sujeito da ação. João é bonito. Quem é bonito? João. Ele é bonito. Então, os pessoais do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso reto. No caso oblíquo, eles vão fazer as funções de objetos, tá? De objeto. Por mais que a gente não tenha estudado, já falei isso aqui, né? Mas nós temos o objeto direto e o objeto indireto, tá? Então, vamos lá. Até vou apagar esse reto que já terminou e vamos continuar aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso oblíquo que substituem um objeto direto, vou dar um exemplo. João comeu o bolo. Quem comeu o bolo? João, sujeito. Ele comeu o bolo. Ele comeu o quê? Essa pergunta não tem. Na pergunta nem na resposta vai ter o quê? O pronome, tá? O quê? O bolo. Já temos artigo e o nome, que é o substantivo. Então, isso aqui é um objeto direto, quando nós não temos o pronome. Pronomes pessoais, do caso oblíquo, os que são, pessoal, os que são átonos, eles trocam, tá? Pelo objeto direto. Então, átonos é os que trocam por objeto direto. E os tônicos é os que trocam para objeto indireto. Vou dar exemplo. João comeu o bolo. João comeu o. Comeu o. Porque comeu o quê? O bolo. Comeu o. Então, os átomos, aqueles o, a, os, as, tá? E os tônicos, aos que entram, os que pedem aí preposição. Deixa eu pensar aqui. Fui para a casa da Maria. Fui para onde? Para a casa da Maria, tá? Esse para aí, preposição. Então, os tônicos são os que vão ter preposição. Para mim, tá? Então, nós temos ali os tônicos, pessoal. Deixa eu pegar aqui a minha listinha do dia da aula. Os tônicos são aqueles que são precedidos de preposição. Com preposição são os tônicos. Sem preposição são os átomos, tá? Vamos continuar lá a nossa revisão da aula 6 ainda, tá? Pronomes. Nós vimos também em relação os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os tônicos, eles têm preposição, então eles não entram no meio do verbo ou depois. Sim. Agora, os átonos, que são os que substituem o objeto direto, eles são o, a, esses daí, eles têm uma colocação deles no verbo, e a gente viu isso na aula. Existem 3 tipos de colocação de pronomes oblíquos átonos, tá? Nós vamos ter a próclise, a mesóclise e a ínclise. Vou pôr meu quadro ali andando, ó. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo, tá? Vou dar um exemplo aí. Não me ofereceram nenhum cigarro. Não ofereceram a mim nenhum cigarro. Não me ofereceram. Tá antes do verbo. Próclise. Mesóclise é quando está no meio do verbo. Oferecer-nos-ão a vaga solicitada. Nos oferecerão. O verbo oferecer no futuro. Oferecerão. Colocamos o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Oferecer-nos-ão a vaga solicitada. E ínclise é quando esse pronome pessoal oblíquo pronome oblíquo
átono está no final do verbo ênclise, tá? Nós temos lá, vamos dizer, ofereceram-me uma bolsa de estudos. Então, próclise é quando o pronome está antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo, tá? Vimos também ali o quê? Alterações nos pronomes em alguns casos. Forma verbal terminada em R, em Z e ou S, a gente vai adicionar o L. Então fica lo ou los, lá ou las. Vamos pegar um exemplo aqui. Seduzir é um verbo com R. Ela irá seduzi-lo, tá? Entra o L ali porque o verbo termina com R. E verbos que terminam com M ou som nasal, tá? Vou dar exemplo. Agradecerão, som nasal. Então, termina com M ou som nasal, a gente vai acrescentar o N, fica no, ou nos, na ou nas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Fizeram, com M, fizeram, tem o som de nasal. Fizeram-nos esperar. Nos fizeram esperar, fizeram-nos esperar. Tá? Tranquilo? Vamos lá aqui. Ainda essa parte da revisão de pronomes. Para terminar ali a aula 6, a gente viu ainda a diferença do para eu e do para mim. É só lembrar, pessoal, que o mim não é conjugado antes de verbo. Então, se essa frase tiver uma conjugação com verbo, é eu. Se não tiver conjugação com verbo, é mim. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Essa prova é para eu fazer. Tem verbo depois, eu. Pegue essa prova para mim. Ponto. Tranquilo? Eu, antes de verbo, é aceito. Mim não é aceito antes de verbo. Deixa eu dar uma limpada nesse quadro aqui, que já está ficando bem branco. Deve ficar ruim para vocês lerem aí. Vamos continuar aqui. Pronomes de tratamento eu falei. Isso eu vou pedir para vocês verem na própria apostila. Tá no quadro que tem na página 21 da apostila 2A, aula 6. Então aí, ó, repetindo. Apostila 2A, aula 6, página 21, tá? É só pegar o quadro ali. Tranquilo? Pronomes demonstrativos, tá? Aqueles que demonstram algo, né, que indicam posição, lugar, identidade dos seres, tá? São aqueles este, esse, aquele. Também tem um quadro lá na apostila de vocês, tá? Que é na página 23, aula 6, apostila 2A. Tranquilo? Na página 23 já tem um quadro disso também, os pronomes demonstrativos, tá? Eu acho que o mais importante da aula 6 foi isso daqui. Então, agora vamos para alguns exercícios da apostila 2A, aula 6, pessoal. Na página 26 da apostila 2A, aí de vocês, tá? Do português 2A, da página 26, tem ali um texto bem na parte central, para o final do lado direito, tá? Vai ter um texto ali que é instrução. Reporte-se ao texto a seguir para resolver as questões 17 e 18, tá? No final da página. A coragem só se torna uma virtude quando a serviço de outrem ou de uma causa geral e generosa. Como traço de caráter, a coragem é, sobretudo, uma fraca sensibilidade ao medo, seja por ele ser pouco sentido, seja por bem suportado, ou até provocar prazer. É a coragem dos estouvados, dos brigões ou dos impávidos, a coragem dos durões, como se diz em nossos filmes policiais, e todos sabem que a virtude pode não ter nada a ver com ela. Isso quer dizer que ela é, do ponto de vista moral, totalmente indiferente.
Não é tão simples assim. Mesmo numa situação em que eu agiria apenas por egoísmo, pode-se estimar que a ação generosa, por exemplo, o combate contra um agressor, em vez da súplica, manifestará maior domínio, maior dignidade, maior liberdade, qualidades moralmente significativas e que darão para a coragem, como que por retroação, algo de seu valor, sem ser sempre moral. Em sua essência, a coragem é aquilo sem o que, não há dúvida, qualquer moral seria impossível ou sem efeito. Alguém que se entregasse totalmente ao medo, que lugar poderia deixar aos seus deveres? O medo é egoísta. A covardia é egoísta. Como virtude, ao contrário, a coragem supõe sempre uma forma de desinteresse, de altruísmo ou de generosidade. Ela não exclui, sem dúvida, uma certa insensibilidade ao medo, até mesmo um gosto por ele, mas não os supõe necessariamente. Essa coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de superá-lo, quando ele existe por uma vontade mais forte e mais generosa. Já não é apenas fisiologia, é força de alma diante do perigo. Já não é uma paixão, é uma virtude, é a condição de todas. Já não é a coragem dos durões, é a coragem dos doces e dos heróis. Tá? Vamos lá para a questão 17 da PUC do Rio Grande do Sul. Vamos ali. Quanto ao emprego de pronomes no texto, afirma-se: o ela, referência 1, retoma a virtude, referência 2. Vocês viram que no texto ali, se vocês acompanharam comigo a leitura, algumas palavras em cima tem um númerozinho. Vamos lá para as referências. Referência 1 vai estar, quer ver? No primeiro parágrafo. Referência 1, deixa eu achar aqui. Não, desculpa. Referência 1 está no início do segundo parágrafo. E a referência 2 está no final do primeiro parágrafo. Vamos ver ali. No começo do segundo parágrafo fala: isso quer dizer que ela é, do ponto de vista moral, totalmente indiferente. Não é tão simples assim, mesmo numa situação em que eu agiria apenas por egoísmo. No final do segundo parágrafo: é a coragem dos estouvados, dos brigões ou dos impávidos, a coragem dos durões, como se diz em nossos filmes policiais, e todos sabem que a virtude pode não ter nada a ver com ela. A virtude não pode ter nada a ver com ela. Esse ela que vai ser retomado no segundo parágrafo, que não é a virtude, é a coragem. Então, o termo ela retoma coragem e não virtude. Então, o 1 está falsa, tá? É falsa. 2. Quanto ao sentido, o eu, referência 3, tem valor equivalente ao de alguém, referência 4. Vamos ver ali, referência 3, logo depois da frase inicial que a gente leu agora do segundo parágrafo. Não é tão simples assim. Mesmo numa situação em que eu agiria apenas por egoísmo, pode-se estimar que a ação generosa, por exemplo, o combate contra um agressor, em vez da súplica, manifestará maior domínio, maior dignidade, maior liberdade, qualidades moralmente significativas e que darão à coragem, como que por retroação, algo de seu valor, sem ser moral. Em sua essência, a coragem é aquilo sem o que, não há dúvida, qualquer moral seria impossível ou sem efeito. Alguém que se entregasse totalmente ao medo, paramos ali. O 3 é o eu, lá no começo do parágrafo, e o quarta referência já na outra frase, se alguém se entregasse totalmente ao medo. Quanto ao sentido o eu, tem valor equivalente ao de alguém. Sim, o eu ali, eu agiria apenas por egoísmo. Alguém se entregaria totalmente ao medo, que lugar poderia deixar os seus deveres? O medo é egoísta, a covardia é egoísta. Os dois fazem a mesma referência aí ao adjetivo egoísta, tá? Então, realmente, 2, verdadeira. Guardamos aí, verdadeira 2. 3, a palavra algo, referência a 5, poderia ser substituída pela expressão um pouco, sem prejuízo à coerência e à correção do texto. Vamos ver lá. 5 é um pouquinho antes de onde leu o 4 ali. Vamos lá. Mesmo numa situação em que eu agiria apenas por egoísmo,
pode-se estimar que a ação generosa, por exemplo, o combate contra um agressor, em vez da súplica, manifestará maior domínio, maior dignidade, maior liberdade, qualidades moralmente significativas e que darão à coragem, como que por retroação, algo de seu valor. Um pouco de seu valor, sim, é o mesmo significado aí, entra até a aula da apostila 2B de léxico que a gente já viu, é o mesmo significado semântico, então, sim, tá certo, 3, verdadeiro. E 4 ali, o os, referência a 6, retoma desinteresse, referência a 7, e altruísmo, referência a 8, retoma generosidade, referência a 9. Vamos ver o final do texto. 6, 6, 6. 6 já é depois. Então vamos lá. O medo é egoísta. A covardia é egoísta. Como virtude, ao contrário, a coragem supõe sempre uma forma de desinteresse, referência 7, de altruísmo, referência 8, ou de generosidade, referência 9. Ela não exclui, sem dúvida, uma certa insensibilidade ao medo, até mesmo um gosto por ele, mas não os supõe necessariamente. Esse os do 6 faz referência aos 3 ali, ao desinteresse, altruísmo e generosidade, e não essa divisão como coloca na questão 4. Então é falso. Nós temos ali questão certa, 2 e 3, as 2 e 3 é verdadeira da 17, que isso fica como alternativa B. 2 e 3 estão corretas apenas as afirmativas B, 2 e 3. Tá? Vamos para 18, que é do mesmo texto. Agora nós vamos ter ali já uma base não do que a gente estava estudando pronomes, e sim de interpretação de texto, que entra na base de léxico, que a gente estudou na apostila 2B, aula 6, eu acho, 6 e 7, léxico 1 e 2, tá? Então vamos lá. PUC Rio Grande do Sul também. Neste fragmento, o autor pretende esclarecer ao leitor que coragem e covardia são sentimentos contraditórios, mas necessários à sobrevivência. Não, ele não coloca como necessários à sobrevivência. Uma pessoa que não é corajosa, ela sobrevive. Não é essa base aqui. Errada. B. Os brigões, os durões, não podem ser considerados valentes. São apenas estouvados. Não, ali ele usa sinônimos. Errado. C. Como virtude, a coragem não prescinde da vontade orientada por valores morais. Isso ele deixa bem claro no texto. Tá? A coragem não tem ligação direta com valores morais na sua orientação. Certíssima, C. Vamos ver o resto ali. D. Em sua essência, o homem é egoísta, pois só enfrenta o perigo movido por interesses pessoais. Não, ele não deixa isso claro no texto. E. O heroísmo consiste em nada temer quando se trata de vencer o perigo. Ele não cita heroísmo, ele não coloca coragem como heroísmo. Então, realmente, a 18, letra C. Então, fica 17, letra B, de Borel, e 18, letra C, de curso. Na aula 7 da apostila 2A, a gente já viu o quê? As regras de colocação pronominal. A gente está falando de pronome oblíquo átono, tá? A gente viu agora há pouco, né? A gente já tinha visto na aula, a gente viu na nossa revisão aqui também, que tem 3 tipos de colocação pronominal. A próclise, o pronome antes do verbo, mesóclise, o pronome no meio do verbo, e a ênclise no final do verbo, tá? E existem algumas regras para essa colocação. Isso que foi visto na aula 7 da apostila 2A. Vamos ali retomar ali esses conhecimentos. Vamos lá. Primeiro, quando é obrigatória a próclise? Próclise, lembrando que é o pronome antes do verbo, e quando é obrigatória. Vamos lá. Primeiro caso. Antes de frases, no início de frases interrogativas. Tá? Então, vou dar exemplo. Quando em frases interrogativas, quando a gente tem ali ou o pronome que puxa aí uma frase interrogativa, qual, quem, ou mesmo sem.
Quando nós temos ali o verbo já no começo da frase, vamos dar exemplo. Não te esperaram? Esperaram, início. Então você vai colocar o quê? Não te esperaram. Frase interrogativa, tá? Orações interrogativas, qualquer tipo, pode ser no início, pode ser no meio. O pronome oblíquo ato no te, ele vem antes do verbo, tá? Não te esperaram? Aqui, ó. Por que não me chamaram? Frase interrogativa, igual aqui em cima, tá? O pronome fica antes do verbo. Tranquilo? Quando temos frases interrogativas, somos obrigados a usar a próclise. Vamos ver um outro caso de próclise que seja obrigatório o uso da próclise. Orações exclamativas. Deus lhe pague. Sabemos que a exclamativa, aqui, ó, com o uso do sinal de exclamação. Então, pronome antes do verbo. Mais um caso aí. Palavras atrativas. Tem algumas palavras que atraem, tá, o pronome para antes do verbo. Começamos com palavras negativas, que dão negação. João não, temos aqui uma negação, não me deu o dinheiro. Palavra negativa puxa o pronome para antes do verbo. Tranquilo? Deixa eu dar uma limpada nessa parte do quadro, que já começou a ficar branco. Temos também aqui um outro caso de palavras que atraem, tá? Pronomes relativos, que, quando, porque. Estou aqui porque. Temos aqui um pronome relativo, tá? Pronome relativo porque me chamaram. Quando tem um pronome relativo, ele puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Próclise obrigatória. Temos aí também, quando estamos com advérbios, advérbios puxam também o pronome antes do verbo. Vamos pegar aí. Mal se vestiu, foi para a rua. Na época que a gente podia ir para a rua, né? No confinamento não, fiquem em casa. Vamos lá. Mal. Temos aqui um advérbio. Advérbio puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Mal se vestiu. Pronome oblíquo átono antes do verbo. Temos obrigatoriedade da próclise. Tá? Então, advérbios puxam aí esse pronome oblíquo para antes do verbo e obrigam uma próclise. Vamos ver se tem mais algum caso aqui. Sim, pronomes indefinidos, como algum, alguém, aqueles pronomes que dão ideia de indefinido, que não tem definição, tá? Alguém me dará o ingresso. Temos aqui um pronome indefinido, alguém, pronome indefinido,
Quando temos o pronome indefinido, ele puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Temos próclise obrigatória novamente. E gerúndio, lembrando que gerúndios são aqueles verbos que dão a ideia de um movimento passado aí. Então vamos dizer o ND, né? Ele sempre vai terminar em ND, andando, correndo, movimento, né? Então vamos lá. Quer ver? Em se tratando de futebol, nós somos pentacampeões, tá? Quando nós temos um verbo que ele termina com essa terminação ND, que é gerúndio, tratando, correndo, vestindo, dormindo, ele vai pedir sempre, obrigatoriamente, que o pronome oblíquo átono fique antes dele. Então, com verbos no gerúndio, temos que usar o pronome oblíquo átono antes, e temos mais um caso de próclise obrigatória, tá? Esses são os casos... temos ainda... esses são os casos de próclise obrigatória. Agora vamos para casos, pessoal, aqui na nossa revisão. Agora vamos ver aqui. Ênclise. Tem um caso que pode usar a ênclise e outro que não pode, tá? Então, eu vou dividir aqui o quadro. Caso que pode usar a ênclise, deve-se usar a ênclise. A ênclise deve ser usada no início de frase e após pausas. Então, se eu falar, vamos dizer, me empreste o seu carro. Não, tem que ser em ênclise. Ênclise é o pronome depois do verbo, tá? Empreste-me o seu carro. E se nós tivermos também, ó, o meu quadro aqui correndo, galera. E se nós tivermos aqui, caindo ali, meu Deus do céu, se nós tivermos agora uma frase com pausa, vamos dizer, deixa eu pensar aqui. O temor crescia, vírgula, já vem o verbo. Anunciava. Então, quando o verbo está no começo da frase, ou depois de uma pausa, uma vírgula, o temor crescia, vírgula, anunciava-se e não se anunciava, que aí é obrigatório a ênclise. Anunciava-se uma guerra. Tá? Quando temos o verbo no início da frase, ou depois de uma pausa, aí nesse caso, uma vírgula ou até o e como preposição também, ele faz o papel da vírgula, aí você vai ter o pronome oblíquo átono depois do verbo, caracterizando uma ênclise. Beleza? Agora vamos ver casos que o pronome oblíquo átono não se usa com verbos no futuro do indicativo. Então vamos dizer, João amará, mesmo que seja no começo. Amará ela. Amará-te ela. Não, tem que ser João. Então você, né? João não te amará. Você não pode colocar esse depois, porque ele está no futuro. Então, João não te amará. Mesmo que fosse depois de pausa. Por quê? Porque eu tenho verbo no futuro. O verbo no futuro tem que ser a próclise e não pode ser a ênclise, tá? E se for aqui, é só verbos no futuro do indicativo mesmo, só isso. Olha, regras da mesóclise. Lembrando que a mesóclise ela não é mais utilizada aí no português do dia a dia, tá? Muita coisa foi trocada, mas ainda é cobrado em alguns
concursos. E quando que a gente vai usar mesóclise? Só em 2 casos. Quando a gente tiver o verbo no futuro do presente do indicativo, a gente pode usar ou a próclise ou a mesóclise. Não é obrigatório o uso da mesóclise, tá? Vou dar um exemplo. Esse caso que a gente falou agora. João não te amará. Eu também, aqui está certo, e aqui está com a próclise, eu posso fazer também. João não amar-te. Verbo aqui, ó, amará. Verbo. Aqui no futuro, pronome oblíquo no meio. Amar-te-á. É estranho para o ouvido, mas está correto. E no outro caso aí, quando o verbo estiver no futuro do pretérito, aqueles verbos tipo que dão a ideia de uma coisa que poderia ter acontecido. Então, ele poderia ter me emprestado o carro. Ele poderia, verbo, ter emprestado, esse é o principal, o carro. Ele poderia ter me emprestado o carro. Próclise, corretíssimo. Ou também ter emprestar meia o carro. Beleza? Então, é isso, as regras de próclise, mesóclise e ênclise. E vamos aí para um exercício, tá? Nós temos na apostila 7, pessoal, nós temos ali, eu quero fazer 2 exercícios com vocês. O 10 e o 11 estão na página 35. Deixa eu apagar esse mesóclise aqui e vamos para o exercício, tá? 10 e 11 ali, da página 35, apostila 2A. Exercício primeiro, o 10 é da UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Me esquece, lhe perdi já uma penca de vezes. Por favor, larga do meu pé. Frase para as meninas aí pedindo para aquele cara chato parar de encher o saco dela, tá? Vamos de volta à frase. Me esquece, lhe pedi já uma penca de vezes. Por favor, larga do meu pé. Reescrevendo a frase anterior, totalmente de acordo com a norma culta escrita, tem-se. Vamos lá. Esquece-me. Tá certo, o verbo está começando a frase, então tem que ter a ênclise aí. Esquece-me. Ponto. Já pedi um tempão. Não, esse tempão não vai entrar aí de acordo com a norma culta, tá? Por favor, deixa isso para lá. Também deixa isso para lá também. É uma expressão metafórica, também não vai entrar. B. Me esqueça. Não dá. A gente já sabe, o verbo no começo tem que ter a ênclise e não a próclise, então tá errado. C. Esqueças de mim. Pode. Já te pedi muito. Por favor, pare de me cercar. Esse cercar é metafórico. Também não vou nela. D. Esqueça-me. Certíssimo. Já vimos, verbo no início da frase tem que ser a próclise, a mesóclise. Desculpa, a ênclise. Esqueça-me. Já lhe fiz esse pedido muitas vezes. Sim, aquele uma penca de vezes. O correto é muitas vezes. Por favor, pare de insistir. Largue do meu pé, insistir. D. Corretíssima. E. Esquece. Ponto. Já lhe solicitei muitas vezes. Por favor, não assedie-me mais. Olha ali a ênclise no meio da frase. Erradíssimo, tá? Então, temos aí a D. A gente conseguiu pelas regras de colocação pronominal. D, correta, dá 10. 11. Observe, o diretor perguntou, 2 pontos. Onde estão os estagiários? Mandaram-nos sair. Estão no andar de cima. Esse nos dá a ideia de primeira pessoa do plural, né? Nós, nos. Agora, veja bem. Olha todo o diálogo ali. Onde estão os estagiários?
Mandaram-nos sair. Estão no andar de cima. Então, mandaram sair eles. Terceira pessoa do plural, letra A. Da aula 8, pessoal, vamos direto para exercícios, até porque foi a nossa última aula, tá mais aí, eu achava mais importante fazer a revisão de pronomes, né, que a gente já tinha sido as aulas anteriores, mas a última aula nossa foi de concordância verbal e a gente vai continuar falando de concordância verbal, então eu só vou para exercícios, vou fazer 2 exercícios rapidinhos com vocês, tá? Então vamos lá. Página 45, apostila 2A, aula 8. Temos ali a figura dos Rolling Stones, tá? Famosa banda de rock aí. Vamos para o texto ali. Está escrito lá. O soneto abaixo, escrito pelo poeta Glauco Matoso, serve de base à resolução das questões de números 14, 15 e 16. Então, 3 exercícios vamos fazer, tá? Leia com atenção. Os favoritos de Glauco Matoso. O poeta paulistano, rei da zombaria, é especialista em sonetos. Já criou mais de 3.000, conferindo à maior parte deles um tom de crônica. No livro A Letra de Lei, que acaba de publicar pela Dix Editorial, utiliza-se do gênero para descrever bandas e roqueiros que admira. Um exemplo. Rolling Stones. Seus fãs dos Beatles são rivais, igual que uma torcida. Esse quarteto, que às vezes foi quinteto, eu não me meto a achar que seja menos bom, nem mais. A dupla Jagger-Richards é das tais, que foram boa liga, vão ao gueto dos negros e nos trazem som que preto não é tão pouco branco ou clean jamais. Seu mérito, passados os 60, foi ser fiel ao ímpeto dançante do velho rock and roll que não ralenta. Enquanto o progressivo era maçante e o tédio difundia a sonolenta, cidade não há quem melhor levante. Questão 14. Infere-se do texto, como informação incorreta, que temos aí uma questão de interpretação de texto. Os fãs dos Beatles costumavam ter rivalidade com os fãs dos Rolling Stones. Seus fãs dos Beatles são rivais, igual que uma torcida. Tá, essa é correta. Então não é a incorreta que ele está procurando. Ele está procurando a incorreta. A A é correta. B. O Rolling Stones já teve em sua formação às vezes 4, às vezes 5 componentes. Não, isso daí não está inserido no texto. C. O autor do soneto não considera o Rolling Stones um grupo de rock muito melhor que os Beatles. Ele não faz essa comparação. Deixa eu ver aqui. A achar que seja menos bom, nem mais. Não, ele não fala quem é melhor ou pior, tá? D. Os principais componentes, então tá certo, a C. D. Os principais componentes do Rolling Stones, Mick Jagger e Keith Richards, com mais de 60 anos, estão superados na arte do rock and roll. Não é isso que ele diz. Ele diz que a partir dos 60, né, além de já terem 60 anos, já passaram dos 60 e continuam fazendo rock and roll dançante. Então a D está incorreta. Ela que é a questão certa aí pra gente, a D. Vamos ver o E. O rock progressivo é aborrecido e entediante. Ele fala no final do texto, do soneto, enquanto o progressivo era maçante, tá certo. Então essa tá certa, também não é a incorreta. Incorreta a letra D. 15. Releia a segunda estrofe do texto. Imagine-se sem a expressão é das tais que. Então, ocorrendo essa supressão, quantos verbos mais na estrofe sofreriam alteração? Vamos ver lá. Nós temos que tirar é das tais que. Na segunda estrofe. A dupla Jagger-Richards é das tais. Tá. A dupla Jagger-Richards é das tais que formam boa liga, vão ao gueto dos negros que nos trazem som que preto, não é tão pouco branco ou clean jamais. Ele quer tirar ali, é das tais que. A dupla Jagger-Richards, que formam boa liga, vão ao gueto. Não, a dupla Jagger-Richards, que forma a boa liga, porque a dupla, então mudou, formam, vão ao gueto, vai ao gueto dos negros e nos traz
3 verbos serão mudados ali, porque a gente tem uma mudança de plural, como está agora, para singular. E a 16, que é para terminar aí. Agora, considere a última estrofe. Enquanto o progressivo era maçante e o tédio difundia a sonolenta cidade, não há quem melhor levante. Se em vez de o progressivo houvesse o rock progressivo e o movimento punk, quantas palavras sofreriam alteração? Vamos lá. Enquanto o rock progressivo e o movimento punk eram maçantes e o tédio difundia a sonolenta, só vai mudar 2. Eram e maçantes. Muda o verbo e o adjetivo, tá? Então, 16B. Ficamos lá. 14, letra D. 15, letra C. E 16, letra B, de Borel. Então, beleza, pessoal, matamos aí a apostila 2A já semana passada. Hoje fizemos uma boa revisão de pronomes, passamos um pouco também por concordância verbal. Semana que vem damos início à apostila 3A. Beleza? Ótima semana de estudo para todos. Um grande abraço, saudade de vocês, valeu! Tchau!